E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Essa aqui é a nossa segunda aula de correção de questões da banca Sesgran Rio, a banca aí que será a organizadora do tão falado concurso público nacional unificado, né? Esse concurso que está dando o que falar. Primeira vez aí que vai acontecer um concurso tão grande, né? Com tantos cargos disponíveis aí ao mesmo tempo, e vamos ver como isso vai acontecer. Esperamos que ocorra tudo bem, até porque a banca Sesgran Rio é uma banca muito séria que costuma organizar concursos para Petrobras, para Transpetro, e nunca ouvi nada que desabonasse aí a conduta da banca Sesgran Rio. Então acho que nós temos tudo para fazer uma prova tranquila, daquela forma que nós sabemos que nos dá prazer, né, quando a banca respeita o candidato, a candidata respeita todo o investimento, não só financeiro, mas todo o investimento de tempo que o candidato faz na fase de preparação, né, que todos vocês que estudam para concurso sabem como é difícil, que eu também já passei por isso, e é isso, né? Esperamos que seja uma banca realmente que ela continue trabalhando como ela sempre trabalhou, e que o concurso seja muito bom para todos vocês e que vocês sejam aprovados, né? E para isso eu trouxe aqui a nossa segunda aula. Quem não assistiu ainda, nós temos a primeira aula de correção de questões da banca Sesgran Rio. É uma questão sobre colocação pronominal. É uma aula sobre colocação pronominal com 20 questões, e é por isso que quem está chegando aqui agora vai ver que essa aula começa na questão de número 21. Né? Ô Diogo, ficou doidão? A aula começa na questão 21? É porque nós já temos a primeira aula com 20 questões em que eu abordo o tema colocação pronominal. Hoje nós vamos ver como a banca Sesgran Rio costuma cobrar questões de pontuação nas provas. É interessante, pessoal, não quero me alongar muito mais, mas é interessante comentar algo aqui. Eu sempre falei com os alunos, né, ao longo aí desses 15 anos de trabalho com aulas de concurso público, mas já há 20 anos praticamente no meio de concursos públicos, eu sempre comento que a pontuação está em todos os editais de língua portuguesa, e vírgula provavelmente vai ser aquele que tem mais chance de cair na prova. Né? Mas a gente sabe que tem bancas que trabalham ali com uma certa diversidade de sinais de pontuação, às vezes na mesma questão. A gente vai ver que com a banca Sesgran Rio, eu peguei várias questões de 2023, mas chegou a um ponto que não tinha mais questão de 2023 e tem questões aqui, se não me engano, até de 2018, ok? Mas a gente vai ver que a tendência da banca Sesgran Rio é que realmente coloque na sua prova uma questão de vírgula. E também vocês vão ver que as questões acabam se repetindo, tranquilo? Então vamos lá, vocês vão ver isso ao longo aí das questões, nada melhor do que fazer, observar, para entenderem o que eu estou falando, tá? Então nós vamos para a tela aqui, que nós já vamos começar a nossa aula. Tá aí, né? Português do Sesgran Rio, aqui é o professor Diogo Burlamac, sempre um prazer estar com vocês. E essa aqui é a nossa primeira questão desta aula, é a questão de número 21, prova para o Banco do Brasil 2023, questão super atualizada. Vamos lá. Ele fala assim, pessoal: o emprego da vírgula, olha aí, já começou, né? Eu falei com vocês que a maioria é vírgula. E outra coisa, pessoal, a maioria das questões geralmente trabalha com vírgula e perguntando, né? Ela questiona o candidato e a candidata aquele item em que a vírgula está plenamente observada, em que o emprego dessa vírgula está plenamente observado, tá? Então, geralmente é a frase que está certa, resumindo tudo isso aqui que a gente já falou. Vamos lá, pessoal. A gente vai ver várias tendências e ao longo da correção eu vou comentando e vou reforçando isso, como sempre faço, sem pressa,
com objetividade, mas procurando detalhar tudo aquilo que for importante para que vocês não escorreguem, né, numa situação em que isso possa aparecer novamente num concurso. Tudo bem? Vamos lá. A implantação do Pix trouxe novidades importantes para os usuários que em outra época não conseguiam pagar suas contas com tanta facilidade. Ó, às vezes, pessoal, a gente vai ver que ela tem uma tendência a colocar uma vírgula aqui, né? Entre o sujeito e o verbo, ou seja, entre o sujeito e o seu predicado. Vamos procurar trabalhar com o sujeito, com as noções de sujeito e verbo, porque eu acho que fica mais tranquilo para vocês na hora da prova resolverem, tá? Então, assim, lembrando que lá na escola, tia Teteca, tio Teteco nos disseram o quê? Que era um mandamento, assim, era um mantra praticamente nosso. Não se separa o sujeito do predicado com vírgula. Aqui a gente pode dizer, não se separa o sujeito do verbo, do seu verbo, né? Ou seja, do verbo que concorda com esse sujeito com vírgula. Você não pode fazer isso, tá? Vamos lá, não foi o caso aqui. Aqui tá certinho, ó. Quem trouxe novidades importantes para os usuários? A implantação do Pix. Então a implantação do Pix é o meu sujeito. A implantação do Pix é o sujeito, tá? Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui, que ele deu uma... Aí sim, vamos lá. Então, pessoal, a implantação do Pix, a gente já viu que é o sujeito, né? Implantação do Pix, sujeito. E aí, ela que trouxe novidades, beleza. Importante para os usuários que... E aí começa algo que vai aparecer daqui para frente que vocês não podem esquecer, pessoal. Que em outra época, e aí ele usou uma vírgula aqui, pessoal. Só que em outra época é aquele nosso amigo adjunto adverbial. E quando nós temos adjunto adverbial, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de vocábulos que compõem esse adjunto adverbial. Ou seja, para a gramática, né, e a gente vê que as bancas de concurso aceitam isso, o adjunto adverbial com 3 vocábulos, que seria o caso aqui, 1, 2, 3. Com 3 vocábulos ou mais, ele deve, repete comigo, ele deve ser isolado com vírgulas. No caso aqui, vírgulas, né? A questão de vírgula. Ele deve ser isolado com vírgula, tá? Claro, se ele tiver antecipado lá no início da frase, ele vai receber uma vírgula só, né? Mas no caso aqui não, ele deveria ser isolado por vírgulas. Então, pessoal, não dá para você colocar somente uma vírgula depois do adjunto adverbial, né? Seria necessária, né, uma vírgula aqui também, justamente para isolar esse adjunto adverbial. Deixa eu só ver aqui, olha só, a prova dos 9 que ele é um adjunto adverbial, a gente muitas das vezes, a não ser que ele esteja diretamente ligado ao verbo, porque isso pode acontecer, né, pessoal? Tem adjuntos adverbiais que tem ali uma... eles funcionam como se fossem o complemento do verbo intransitivo, né? Cuidado com isso que eu estou falando, não leve isso para vocês como verdade para a prova. Tá? O Diogo falou que verbo intransitivo tem complemento. Não pensa assim não. Estou falando só que alguns verbos intransitivos, eles acabam ali demandando mesmo necessariamente um adjunto adverbial que os acompanhe para que a frase faça sentido. Aqui não é o caso. Aqui eu poderia pensar assim, ó. A implantação do Pix trouxe novidades importantes para os usuários que não conseguiam pagar suas contas com tanta facilidade em outra época. Então vocês veem que eu poderia tranquilamente ter aqui esse adjunto adverbial no final da frase, né? Em outra época, poderia estar aqui. E aí, não menos importante, pessoal, a ordem direta, né, de uma oração vai ser o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial no final da frase. Se ele tiver no final da frase, a vírgula não é necessária. Ela é facultativa. Você pode até usar aqui, mas não é necessário. Tudo bem? Então aqui, pessoal, faltou essa primeira vírgula fazendo par com essa aqui para isolar o adjunto adverbial. Por isso que a letra A está fora.
tá? Nessas primeiras, pessoal, talvez eu vá demorar um pouco mais na explicação, e nas outras vocês vão ver que a aula vai ficando um pouco mais dinâmica, justamente porque é importante relembrar esses conceitos para quem não lembra, né? E relembrar esses conceitos aqui do adjunto adverbial, por exemplo, deslocado, para que a gente consiga ver aí nas próximas questões em que isso vai aparecer novamente, isso vai se repetir, e só que a gente vai aí mostra lá de forma mais dinâmica, porque vocês já vão saber do que se trata. Beleza? B. A utilização de cheques por pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado. Pessoal, o que tem apresentado? A utilização de cheque por pessoas. Beleza, tá tudo certinho, não tem vírgula aqui. Tem apresentado o quê? Uma redução. Aqui tem outra informação importante, tá, pessoal? Assim como a gente não pode separar o sujeito do seu verbo com vírgula, a gente também não pode separar o verbo do seu complemento com vírgula. Então tem apresentado o que? Se você fez a pergunta, ele é um verbo transitivo. Não tem preposição, ele é transitivo direto. Tem apresentado o quê? Uma redução, e aí daqui para lá, né, seria um objeto direto ali. Uma redução quantitativa, até aqui, né? Seria o objeto direto, tá? Então, vejam que não pode ter uma vírgula aqui, tá? Então tá tudo certinho, tudo certinho. Deixa eu só dar uma apagada nessas anotações que eu fiz aqui. Se você quiser depois anotar, só voltar o vídeo, mas é só para não ficar muito poluído. Vamos lá. Aí diz assim: tem apresentado uma redução quantitativa por ser um instrumento, né, pouco confiável. Pessoal, olha só, essa oração aqui também está na ordem direta, né? Por ser um instrumento, dá uma ideia de causa, seria uma oração subordinada adverbial causal, e se ela está no final da frase também não precisa colocar vírgula, beleza? Só que olha só, quando eu penso assim, num instrumento pouco confiável, isso aqui é um sintagma nominal, né? Lembrando que o sintagma nominal é aquele grupo de palavras ali que funcionam em conjunto, né? Geralmente ao redor de um nome, e o nome faz parte desse sintagma também. Na verdade, o nome é o núcleo, né? Então seria um grupo de palavras, sintagma nominal seria um grupo de palavras que funcionam ali em conjunto, né? E do qual o substantivo é o seu núcleo, ou seja, o substantivo é o núcleo desse sintagma. Então, quando eu penso em um instrumento pouco confiável, né, um instrumento é a palavra mais importante aqui, é o substantivo, ou seja, é o núcleo. E aí, pessoal, tanto o artigo, né, quanto o adjetivo confiável, eles estão, de certa forma, aí, qualificando, especificando o substantivo instrumento. Não é isso? Então, e o pouco, na verdade, é um advérbio que intensifica o adjetivo confiável. Então, como é que você vai separar com vírgula um qualificador, que seria o adjetivo, um qualificador do núcleo substantivo? Não tem como, né? Então, isso aqui também é completamente errado. Vamos lá. Na aprovação da abertura de novas contas, pessoal, na aprovação da abertura de novas contas é o mesmo sentido de quando da aprovação da abertura de novas contas, ou seja, isso aqui é uma oração, né? Deixa eu ver aqui, quando a aprovação da... Não, isso aqui não é oração porque não tem verbo, mas aqui seria um adjunto adverbial também, com valor temporal, né? Ou seja, quando da abertura de novas contas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vocábulos. Nós já vimos que se o adjunto adverbial está deslocado da sua posição original, que é no final da frase, ele deve ser isolado por vírgula. E aí segue aqui mais um problema, olha só. É importante diagnosticar. Pessoal, lembra o que a gente vai procurar primeiro? O sujeito. E aí, para quem está mais afiado e para quem não está, tudo bem, vamos aprender agora. O que é importante? Você vai responder: diagnosticar o público considerado vulnerável. Então, se eu fiz uma pergunta para o verbo para tentar achar o sujeito e a resposta que você obteve foi essa aqui a partir do verbo, é porque eu tenho aqui um sujeito oracional com o verbo, né? E o sujeito oracional, pessoal, é aquele que eu posso trocar por isso, né? Ou por isto. Vocês lembram disso aí? Então, o que é importante? Isso.
Ou seja, se eu colocar na ordem direta, fica até mais tranquilo. Ó. Isso é importante. Né? Então aqui, pessoal, eu não posso separar o sujeito do predicado, né, com vírgula. O verbo desse predicado está aqui. Ó. Como é que eu vou separar esse sujeito do predicado ou do verbo que está relacionado a esse sujeito com vírgula? Não posso fazer isso. Tá? Então a questão está errada. Vamos ver se tem mais algum detalhe nela. É vulnerável por ser composto por pessoas ou famílias? Não, de resto está tudo tranquilo. Vamos lá. No caso de ocorrerem roubo e perda do cartão de crédito, ou seja, se ocorrerem roubo ou perda de cartão de crédito, isso aqui, pessoal, é uma oração subordinada adverbial condicional. Condicional. Porque tem verbo, né? Isso aqui tem um valor condicional, pessoal. E aí, grava uma coisinha aqui. Olha só. Se eu tenho oração principal seguida de uma oração subordinada adverbial qualquer, essa vírgula aqui é facultativa. E normalmente ela não vai aparecer mesmo, tudo bem? Se eu tenho a oração subordinada adverbial antecipada à oração principal, pessoal, tem que botar vírgula. Ora, pensa comigo, se um adjunto adverbial com 3 vocábulos ou mais é antecipado na oração, ele deve ser isolado por vírgula, imagina uma oração subordinada adverbial que nada mais é do que um adjunto adverbial com verbo. Né? Então, eu separo, sim, quando ela está antecipada, eu isolo por vírgula. E, não menos importante, eu posso ter um caso em que a oração principal está aqui, ela continua aqui e eu estou intercalando a oração subordinada adverbial, e nesse caso não diferente, né? Eu preciso isolar também com vírgulas, beleza? Então seria o caso aqui, ó. No caso de ocorrerem roubo ou perda de cartão de crédito, vírgula, aí a oração principal está aqui, ó. A primeira providência é comunicar o fato ao administrador do cartão e pedir o seu bloqueio ou cancelamento, pessoal. Isso aqui está certo, né? A questão, o item D está corretíssimo. Letra E, o comportamento, essa aqui também é importante, ó. O comportamento de funcionários de uma instituição, seja ela particular ou pública, requer um cuidado permanente para identificar pontos fortes e fracos no relacionamento com o público. Pessoal, lembra lá nas conjunções coordenativas alternativas, né? Que nós temos algumas duplas aqui, que seria o ou, lembra? Ou, seja, ora, né? Nós temos algumas duplas lá nas correlações, né? Nas conjunções alternativas, né? Nas orações, na verdade, as orações coordenadas alternativas. Então, a gente vê muito em jornal, em revista, isso aqui acontecer, ó. Seja ela particular ou pública. Isso aqui, pessoal, até por uma questão de paralelismo, não está correto. Né? A gramática nos indica que se você está utilizando seja, aqui você precisa utilizar seja também. Beleza? Seja ela particular, seja pública. Ou ela particular, né? Ou particular ou pública. Então, se eu quisesse usar um ou. Mas assim, a questão é de vírgula. Estou só falando isso aqui, mas a questão é de vírgula. Tudo bem. Se é de vírgula, a gente esquece que ela acabou falhando aqui no paralelismo. A gente pensa o seguinte, quando eu tenho esses pares, eu preciso isolar aqui com vírgula. Seja ela particular, vírgula ou pública. Beleza? E aí eu preciso também aqui botar outra, né? Ó, o comportamento, porque esse requer está ligado a essa oração aqui. Então, o comportamento dos funcionários de uma instituição requer um cuidado. E aí, essa oração coordenada aí, que está intercalada, né, a outra oração, ela precisa sim ser separada com vírgulas, como a gente já tem visto. Por isso que a letra E não pode ser a resposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, letra D fica mesmo sendo a nossa resposta, e a gente vai aqui para a questão de número 22. Pessoal, eu acho que ficou claro aqui, né, basicamente o que a gente vai ver daqui para frente, acho que em 70% das questões. Ou seja, em muitas questões vocês vão ver, vai ter sempre, às vezes, um ou mais de um.
né? Mas geralmente um item em que a Sesgran Rio coloca uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Vai ter normalmente uma questão em que a Sesgran Rio acaba não isolando o adjunto adverbial com as vírgulas. Vai ter questão ou itens, né, em que a Sesgran Rio antecipa, por exemplo, uma oração subordinada adverbial qualquer e também não separa com vírgula. Então a gente vai ver que isso aí é uma constante e vai ficar mais claro a partir das próximas questões. Beleza? Então vamos lá, a gente volta para a tela e vê a questão de número 22 da Sesgran Rio, Banco do Brasil também, 2023, ó, novinha. Vamos lá, pessoal. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego da vírgula, adivinha? Vírgula de novo. E ele pergunta, né? Ele quer o item que está correto, ou seja, nada mudou, nada mudou. Vamos lá. Os produtos comercializados nos mercados deverão apresentar, beleza, quem deverá apresentar os produtos é o sujeito aqui, né? Os produtos comercializados no mercado deverão apresentar o quê, né? Aqui, ó, não houve vírgula entre o verbo e o seu complemento, beleza. Embalagens adaptadas em seus rótulos até o próximo ano, atendendo a... Pessoal, aqui não deu, né? Por quê? Se você vai atender a alguma coisa ou a alguém, verbo transitivo indireto, e você atende à expectativa, objeto indireto, e aqui você está separando, já falamos sobre isso, né? Eu falei que a partir de agora as questões ficam mais dinâmicas. Você não pode separar o verbo do seu complemento com vírgula. Então, por isso que está errada. B. A tabela, olha aqui, ó, falei ainda há pouco, a tabela de informação nutricional passará. Pessoal, quem passará a conter informações gráficas nítidas? A tabela de informação nutricional. Então, a tabela de informação nutricional é o sujeito do verbo passar. Eu não posso isolar o sujeito, né, separar o sujeito do seu verbo com vírgula. Isso aqui está errado. Pessoal, claro que aqui na aula de resolução de questões eu vou procurar mais algum erro ou mais alguma vírgula que esteja empregada de forma facultativa para mostrar a vocês. Mas na hora da prova, fazer prova também é técnica, né? Utilizar bem o tempo de prova. Então, letra B, já viu que há uma vírgula entre o sujeito e o verbo? Passa para a letra C, pessoal. Não percam tempo, beleza? Em outro momento eu conto uma história para vocês, ainda nesse curso da Sesgran Rio, mas num outro momento em que tiver um assunto menos extenso, como pontuação, eu conto uma história para vocês bem interessante sobre a falta de organização do tempo, o que ela pode fazer com muitos candidatos em um concurso importante. Vamos lá. Informações gráficas nítidas e legíveis, com objetivo aqui, beleza, tudo certo. O resto, né? Letra C. As indústrias alimentícias estão sendo obrigadas pelos órgãos. Pessoal, as indústrias estão sendo obrigadas pelos órgãos. Pelos órgãos fiscalizadores, pessoal, isso aqui seria um agente da passiva. E, Diogo, não lembro disso aí não. Beleza, mas pensa comigo, olha só. Eu estou separando, pessoal, por mais que você não soubesse que essa aqui é essa função sintática que eu mostrei, veja que não faz muito sentido, né? Porque, olha só, separar com vírgula, se você pensa assim, as indústrias estão sendo obrigadas, vírgula, pelos órgãos fiscalizadores, não dá, né? E outra coisa, caso vocês não soubessem, né, do que se trata isso aqui. Se tem uma vírgula aqui, e se vocês imaginaram que poderia ser um termo intercalado, deveria ter outra aqui. Concorda comigo? Pelo que a gente está falando, né? Deveria ter outra aqui. Mas não é, ó. Tanto é, eu teria que tirar, né? Eu teria que tirar essa aqui, na verdade, né? Essa aqui também não existiria. E aí eu, tentando passar aqui para a voz ativa, eu vou conseguir, ó. Os órgãos fiscalizadores estão obrigando as indústrias alimentícias. Então, realmente, eu não posso... Esse aqui foi um caso único, tá? Nessas questões todas que a gente vai resolver aí, em que aparece aí o agente da passiva separado com vírgula. Toma cuidado, tá? Por mais que vocês não lembrassem disso, eu acho que, como eu falei,
pelo que a gente está comentando, pelo que vocês vão ver aqui ao longo das questões também, eu acho que vai começar a facilitar até a memória fotográfica de vocês e essa perspicácia de olhar para cá e pensar, eu acho que isso aqui, né? Isso aqui, ó, estão sendo obrigadas, tá ligado diretamente a isso aqui. Então não pode ser separado com vírgula. Beleza? Errado. D. A partir da promulgação de lei no próximo ano. A partir da promulgação de lei no próximo ano, pessoal. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Não é isso? E ele está antecipado. Vírgula correta. Os rótulos de alimentos e bebidas deverão esclarecer os consumidores sobre a existência de substâncias alergênicas. Beleza, tudo certo. Pessoal, mais uma vez, teve dúvida que é adjunto adverbial? Tenta movimentar esse adjunto adverbial, colocar em outro lugar, ou no caso aqui, como ele está no início da frase, tenta colocar no final, olha só. A partir da promulgação da lei no próximo ano, os rótulos de alimentos e bebidas deverão esclarecer os consumidores sobre a existência de substâncias alergênicas a partir da promulgação de lei no próximo ano. Beleza, realmente é um adjunto adverbial. E letra E, vários economistas recomendam que, pessoal, quem recomenda algo nesse contexto aqui, né? Então, esta oração que está começando aqui, ó, acaba funcionando como objeto direto, ela é o complemento desse verbo, ou seja, recomendam isso, né? Isso aqui seria, para quem lembra aí, a nossa conjunção integrante, né? Aqui está começando uma oração subordinada substantiva objetiva direta, mas tudo bem, Diogo, não lembro disso, não estou vendo esse assunto agora, sem problemas. Quem recomenda algo nesse contexto, né? Recomendam isso. Então, não posso separar o verbo do seu complemento com vírgula. Por isso a questão está errada. Beleza, pessoal? Muito tranquilo, né? Vamos lá, são questões, então, um pouco trabalhosas, talvez, na hora da prova, mas talvez também um pouquinho pareça que elas são um pouco mais trabalhosas, porque eu estou trabalhando nelas aí com uma certa tranquilidade e tendo aí uma visão do todo. Mas vocês, como eu falei na hora da prova, se percebem uma vírgula entre o sujeito e o verbo, por exemplo, já marca que está errado e passa para a próxima. Então vamos lá para a questão número 23. A 23, pessoal, fala o seguinte: o emprego da vírgula está plenamente, de novo, Diogo, tá de brincadeira, é vírgula de novo? Sim, é vírgula de novo, né? O emprego da vírgula está de acordo, ou seja, em que item a vírgula está corretamente empregada. A agricultura, pessoal, depende de. Quem depende de alguma coisa ou de alguém. Esse aqui é o verbo e aqui está o complemento, pessoal. Não pode separar o verbo do seu complemento com vírgula. Tá começando a ficar fácil, né? E aí depois, beleza. Para combater pragas e manter a disponibilidade de água, tudo beleza. B. A água é uma das maiores dádivas que o planeta nos concede e um dos recursos naturais mais lembrados quando se considera o futuro da humanidade. Pessoal, aqui, uma das maiores que, né? Isso aqui é a nossa expressão, né? Um dos que, um dos que. Eu não posso separar essa expressão aqui com vírgula, não faz sentido, né? Uma das maiores dádivas que, um dos que, uma das que. Então, errada. C. Apesar de nosso país apresentar inúmeros atrativos naturais, isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Olha ela aqui de novo. Essa aqui é concessiva, tá, pessoal? Essa locução prepositiva apesar de equivale à conjunção embora, que tem valor concessivo, tá? Então aqui não precisa, na hora de questão de pontuação, você não precisa olhar para essa oração e falar é uma oração subordinada, adverbial, concessiva, reduzida de infinitivo. Não precisa disso. Mas já percebeu ali, apesar de, ou seja, é uma oração concessiva, ela é adverbial. Então, ela está antecipada à oração principal.
a vírgula aqui é obrigatória. Questão correta, letra C. Vocês estão vendo como é que as coisas se repetem aqui? Vamos lá, letra D. O Brasil tem a maior diversidade de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida e ampla variedade de paisagens. Ó, o Brasil tem a maior diversidade de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida e ampla variedade de paisagens. Então eu posso pensar assim, de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida, o Brasil tem a maior diversidade e ampla variedade de paisagens. Ou o Brasil tem a maior diversidade e ampla variedade de paisagens de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida. Então, isso aqui, pessoal, deveria também estar isolado, né? Entre vírgulas. Eu não posso simplesmente colocar uma vírgula. Beleza? Questão errada. E letra E. O fato de que devemos nos preocupar com o meio ambiente e economizar água deixou de ser há muito tempo, adjunto adverbial de tempo, mais uma vez, olha ele aí, pessoal, adjunto adverbial, ó, abriu uma vírgula, 3 vocábulos, fecha ele também aqui, tá? Então, errado. Vocês estão vendo como é que, como eu já havia falado, as questões começam a se repetir, né? E vocês começam a ver que a coisa não é tão feia assim, que dá para acertar a questão na prova, beleza? Então vamos lá, questão de número 24. Só uma coisa, pessoal, né? Eu ainda ouço, depois de tanto tempo trabalhando com concurso, eu ainda ouço às vezes alguns alunos e alunas que se lamentam demais, falando, ah, Diogo, mas eu não falo assim. Pessoal, eu também não falo assim, dessa forma como as frases são elaboradas para uma prova teórica, então assim, de português, com base na gramática normativa, muito engessado. Então vocês têm que entender que a gramática, né, o português em um concurso, tem que ser estudado como uma disciplina qualquer, como uma disciplina como qualquer outra. Ah, na sua prova vai cair raciocínio lógico? Você não estuda ali toda aquela situação, por mais que às vezes alguém tenha ali certa dificuldade, faça a mesma coisa com o português. Não se preocupa com a maneira como você fala no dia a dia. Preocupe-se em aprender essas regras que vão ser importantes para vocês passarem no concurso. Beleza? Eu sempre brinco que assim, passou no concurso dos seus sonhos, gravou isso aí, depois se não quiser nunca mais, né, abrir a gramática, pode rasgar, tacar fogo, fazer o que quiser, tô brincando, mas assim, faz o que quiser, né, nunca mais vou abrir, beleza, mas enquanto isso vai precisar das regrinhas, tá? Mas não se preocupe, eu não falo assim, não sei o que, não, mas ninguém fala assim, dessa forma, tá? Mas a gente precisa saber as regras para passar no concurso. Vamos lá, voltando aí. Sesgran Rio também, Banco do Brasil, fala assim pra gente. No trecho do parágrafo 2, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função em. Pessoal, eu não coloquei o texto porque não precisava, mas aqui é aquela situação bem interessante. Ó. Se eu falar com vocês assim, ah, pessoal, isso aí quem fez foi o Charles Barbier de Lasserre. Aí você vai me falar assim, quem é esse cara, Joe? Né? Aí eu vou falar assim, o Charles Barbier de Lasserre é um oficial do exército francês. Aí você, beleza. Né? Ou seja, é aquela função sintática em que eu amplio o seu conhecimento, né, sobre algo. Ou seja, eu amplio eu dou uma explicação, dou mais uma informação sobre algo que foi dito anteriormente. E isso é o aposto. E a gente lembra que em prova, o aposto que mais cai é o aposto explicativo, e tirando ali o aposto especificativo, que é o único dos apostos que não vem isolado por vírgula, todos os demais apostos são marcados com sinal de pontuação. E o aposto explicativo, normalmente vem isolado com vírgula. Tá? Como a questão é de vírgula, vamos lá, é isso que ela quer saber, ou seja, em qual item aqui também a vírgula foi empregada para isolar um aposto. Então vamos lá. A cegueira não o impediu, no entanto, de estudar. Pessoal, esse no entanto aqui, na verdade, é uma conjunção adversativa. Né? Entretanto,
contudo, todavia, né? Então aqui não pode ser a resposta. Perspicaz, Braille percebeu falhas no método de Barbier. Pessoal, essa aqui é uma situação, a vírgula está certa, tá? A vírgula está certa, mas não é a nossa resposta, então eu vou botar aqui errado, mas a vírgula aqui está certa, beleza? Esse aqui é um caso bem particular que pode às vezes acontecer de você, por exemplo, ver um predicativo do sujeito antecipado. Então eu poderia falar assim, a mãe esperava o aluno ansiosa. Então a mãe, né, que estava ansiosa, esperando o aluno. Mas eu poderia puxar esse predicativo do sujeito para antes aqui da frase. Então eu poderia dizer assim, ansiosa, vírgula, a mãe esperava o aluno. Tá? Isso poderia ser uma possibilidade do predicativo do sujeito antecipado. Esse caso aqui especificamente, pessoal, não é um predicativo do sujeito. Tá? Mas eu aconselho a vocês encarar ali como está isolando o adjetivo que se refere ao Braille. Tá? Pensa dessa forma. Até porque ficaria ruim eu falar assim, o Braille perspicaz, né? Não faz sentido. Então, perspicaz, ou seja, dá essa ideia, esse adjetivo aqui, na verdade, pessoal, o professor Rocha Lima, na verdade, ele classifica ele praticamente como uma... Ele diz que seria uma oração parentética, mas você não precisa saber disso, né? Não vai lembrar na hora da prova o que é oração parentética, o que é isso. Não, pensa assim, a vírgula foi empregada para isolar esse adjetivo aí, né? Que acaba tendo um papel sim de oração, né? Ele tem uma nuance de oração, ó. Porque era perspicaz, Braille percebeu, né? Eu poderia, né, até colocar ali uma oração com um caráter de causa, né? Mas enfim, ele está isolado, está correto, né? O adjetivo está antecipado e aí você pode notar a correção disso, tá? C. A infecção, 6 meses depois. 6 meses depois, pessoal, também não é a nossa resposta. Olha, vejam que aqui todas as vírgulas estão empregadas corretamente. Eu estou colocando o ezinho porque não são a resposta que a gente quer. Não são apostos, tá? Então, ó, 6 meses depois é o meu adjunto adverbial. Ele deve ser isolado com vírgulas, tem 3 vocábulos. D. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso. Olha só que interessante, pessoal. Se eu falar com vocês assim, a escrita noturna não teve sucesso, você vai me perguntar, o que é a escrita noturna? Não é verdade? Então, esse método de Barbier, na verdade, ele está explicando, né, ampliando uma ideia, um conhecimento aí, te dando mais informações a respeito do que é a escrita noturna. E esse é exatamente o papel do aposto. Lembrando que o aposto é uma função sintática de base substantiva que se refere a outra função sintática também de base substantiva. Tá? Já predicativo do sujeito do objetos e adjunto nominal, por exemplo, são funções sintáticas de base adjetiva, mas o aposto tem base substantiva. Tá? Então, o método de Barbier nada mais é do que um aposto. Né? É a mesma coisa, pessoal, se eu falasse assim, a Maria, aí você fala, quem é Maria, Diogo? Fala, Maria, irmã da Vilma, esse irmã da Vilma é um aposto de Maria. Beleza? Vamos lá. Letra E. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, adjunto adverbial, de lugar aqui, ó. Né? Vírgula obrigatória, ele está anteposto. Opa, mas aqui não é a resposta, né? Tá errado. Tá? Então, lembrando, todas as vírgulas aqui estão corretamente empregadas. Só botei esses zezinhos aqui, porque não eram a nossa resposta. Beleza? Então, muito boa questão de número 24. E nós vamos para a próxima. Seguindo aí, pessoal, o nosso caminho, o emprego da vírgula. Mais uma vez, a vírgula atende às exigências da norma padrão. Mais uma vez aí, o mesmo tipo de questão. Vamos lá. A execução de novas tarefas em um supermercado envolve... pessoal, não dá mais para perder isso aqui, né? Envolve, não pode errar mais isso aqui, hein, pessoal? Envolve é o verbo. E o que envolve a disposição dos funcionários de aceitar as mudanças propostas pelo RH? A execução de novas tarefas em um supermercado. Então, aqui é o sujeito... E eu vou separar o sujeito do predicado com vírgula? De jeito nenhum. Questão errada.
Letra B. Ao consultar os fornecedores de produtos para suas lojas, ou seja, pessoal, quando, né, quando os fornecedores de produtos para suas lojas são consultados, ou seja, isso aqui é uma oração subordinada adverbial com valor temporal. Tá? Mais uma vez, o ao consultar acaba me trazendo a classificação da oração como reduzida, mas isso não interessa para questões de pontuação. Se vocês perceberem que aqui realmente tem uma oração subordinada adverbial antecipada, a gente já sabe que a principal está aqui e essa vírgula é obrigatória. Então, pessoal, está aí seguindo o mesmo padrão das questões que nós vimos até agora e que nós vamos ver ainda que se repete bastante, tá? Vamos lá, questão ou item C. A escolha do funcionário para proferir uma palestra no nome da empresa compete. Pessoal, o que compete à administração da instituição? A escolha do funcionário para proferir uma palestra no nome da empresa. Tá? Então, eu poderia dizer que tudo isso aqui, pessoal, seria o nosso sujeito aí estendido, né? Porque, na verdade, aqui eu vou ter um verbo também, né? Aqui eu vou ter um outro verbo e tem essa preposição para, que aqui, para mim, ela dá mais uma ideia de qualificação desse funcionário, como se fosse a escolha do funcionário que vai proferir uma palestra, né? Então, como você vai escolher um funcionário dentre tantos, né? Aqui não pode ter vírgula e muito menos aqui, né? Como a gente já vem comentando, eu posso ter pares de vírgulas ou posso não ter vírgula nenhuma. Então aqui, se eu colocar esta vírgula que estava aqui na proposta da questão, eu vou separar, vou cometer aquele erro, a gente brinca tetequiano, né? Vai separar o sujeito do verbo, ou em outras palavras, do predicado, com vírgula. Não pode, errada. D. O profissional interessado em mudanças na sua área de atuação, opa, beleza, ó, deve estudar uma locução, né? E quem deve estudar algo, não é isso, pessoal? Uma locução aqui verbal com transitividade direta, não é isso? Deve estudar o quê? Suas possibilidades de crescimento, não é isso? Esse aqui é o objeto direto. Mas deve estudar com antecedência. E aí, mais uma vez, pessoal, com antecedência é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, mais uma vez a gente já sabe que se é adjunto adverbial, tem que ver ali quantos vocábulos ele tem. Ele é composto por 2 vocábulos, Diogo. Pô, então legal. As vírgulas não são obrigatórias. É isso aí. Só que ele colocou uma só. Então lembra disso aí, né? Aqui é um adjunto adverbial. Ele colocou uma vírgula, então ele precisa isolar aqui também, tá? Ele poderia não ter colocado vírgula alguma, e aí também estaria certo. Mas como ele já colocou uma, eu preciso necessariamente colocar a segunda para isolar esse adjunto adverbial. Por isso que a questão, esse item está errado. Letra E. Para desenvolver projetos, cabe ao gerente da organização a iniciativa de implementar novas técnicas à disposição dos empreendedores. Pessoal, vamos começar aqui pelo meio. Vamos lá. O que cabe ao gerente da organização? O que cabe ao gerente da organização? A iniciativa de implementar novas técnicas à disposição dos empreendedores. O sujeito está posposto. Mas a gente viu que tudo bem. Mesmo que o sujeito venha depois do verbo, mesmo que ele esteja posicionado depois do predicado, eu não posso ainda separar, né, o sujeito do predicado com vírgula. Não é possível, porque a iniciativa de implementar novas técnicas à disposição dos empreendedores cabe. Cabe. Verbo transitivo indireto, cabe a quem? Ao gerente da organização. Objeto indireto. Beleza? Então essa vírgula aqui não poderia estar aqui nesse lugar que ela foi colocada. Por outro lado, isso aqui é uma oração, né? Com a finalidade de desenvolver projetos, cabe ao gerente da organização. Então aqui eu teria uma oração subordinada adverbial final. E aqui sim, ó,
oração subordinada antes, né, da oração principal, vírgula obrigatória. Então faltou esta vírgula aqui e essa que foi empregada incorretamente, por isso que a questão, o item E está errado. Tá? Então ficamos com a letra B na questão de número 25. Pessoal, questão número 26, adivinha sobre o que ela fala? Ela diz: o emprego da vírgula... Ah, Diogo, tá de brincadeira. É isso mesmo, pessoal. O emprego da vírgula está de acordo. Mesma coisa de sempre. Vamos lá. A capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedores de produtos é... Pessoal, aqui é o seguinte. Aqui eu tenho o verbo. A capacidade do empresário de manter um bom relacionamento, né? Eu poderia dizer que tudo isso aqui, todos esses termos aqui que estão enumerados, eles estão ligados ao sujeito, né? Ou seja, a capacidade do empresário de manter um bom relacionamento é uma das condições. Mas aí aqui eu vou ter, ó, relacionamento entre. Tá bom, eu vou ter complementos nominais aqui e aí eu vou enumerando esses núcleos. Entre gerentes, vírgula, entre funcionários, vírgula, entre clientes e, né, aí tá tudo em elipse, né, e entre fornecedores de produtos. Mas aí, pessoal, no último termo que eu estou enumerando, eu não posso colocar a vírgula. Senão, não vai mudar nada. Senão, mais uma vez, eu vou estar separando, né, o sujeito do seu predicado, o sujeito do seu verbo com vírgula. Mais uma vez, é aquela situação de colocar a vírgula entre o sujeito e o predicado. Beleza? Vocês vão ver que às vezes ela vai colocar, dar uma caprichada, né? Colocar mais algumas coisinhas para tentar incomodar. Mas, mais uma vez, é separar o sujeito do predicado com vírgula. Não pode fazer isso. B. A preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante para assegurar que eles tenham seus direitos garantidos. Pessoal, primeira coisa, essa vírgula aqui não está errada, mas é desnecessária. Tá? Por quê? A preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante, com a finalidade de assegurar, ou seja, aqui eu tenho uma ideia de finalidade e não precisa botar vírgula, tá? Tá na ordem direta aqui, tá na sua posição canônica. Mas botou ali, tudo bem. Isso não invalida a questão. Mas aí olha só, pessoal, para que eles tenham, né? Tenham o quê? Seus direitos garantidos. Garantidos aqui, pessoal, tá ligado, de novo, ao núcleo de direitos, né? Então não posso, na verdade, aqui separar esse adjetivo do substantivo direitos, porque garantidos está diretamente qualificando direitos. Tá? Então, por isso que a questão aqui também está errada. C. O gerente daquela organização admitiu que, durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, então, pessoal, durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, tudo isso é adjunto adverbial de tempo. E adjunto adverbial, pessoal, quando ele está fora da sua posição original, ainda mais desse tamanho, ele tem que ser isolado por vírgulas. E mais uma vez, adivinha o que a banca fez? Colocou uma vírgula só. Não pode, pessoal. Ó, essa vírgula aqui tem que fazer par com essa que eu estou colocando. Tá? Até porque, ó, se eu colocar uma vírgula só, olha o que vai acontecer. O gerente daquela organização admitiu que precisou. Eu vou estar separando aqui, ó, admitiu, que é verbo transitivo direto, admitiu isso, né? E aí é que eu tenho uma conjunção integrante e eu estaria quebrando, né? Que, vírgula, precisou, eu estaria quebrando aqui o objeto direto, né? Admitiu isso, ou seja, admitiu que precisou contratar. Então é como se eu tivesse botado assim, ó. Admitiu, é como se fosse assim, ó. Admitiu que, ou seja, admitiu isso. Aí, vírgula, precisou. Não faz sentido, né, pessoal? Admitiu que precisou. Essa vírgula não pode estar aqui, tá? Então, mas ficando, acho que mais fácil para vocês analisarem, é justamente olhar para cá e pensar, é um adjunto adverbial, então essa vírgula junto com essa vão isolar esse adjunto adverbial, tá? Mesma coisa de sempre. Vamos lá. D.
Os administradores da empresa reconheceram a importância de realizarem com muito cuidado a inspeção em todos os espaços destinados ao atendimento dos clientes. Pessoal, eles reconheceram a importância de realizarem o quê? Realizarem o quê? A inspeção em todos os espaços. Aqui é o complemento do verbo realizar. Mas de que forma que eles vão realizar, pessoal? Com muito cuidado. Com muito cuidado, mais uma vez, é o nosso amigo adjunto adverbial. E o que ela fez agora? Agora ela colocou só a última vírgula. Não pode, pessoal. Coloca outra aqui também. Isola esse adjunto adverbial. Estamos falando disso aí desde o início da aula. Beleza? Isola esse adjunto adverbial aí. Letra E só pode ser ela, né? Se não for, a gente vai ter que voltar e rezar um pouquinho aí. Vamos lá. Os empregados das instituições, vírgula, considerando o seu compromisso com os cidadãos, vírgula. Pessoal, quem procura respeitar as leis estabelecidas? Os empregados das instituições. Então, os empregados das instituições é o sujeito desse verbo aqui, desse predicado que começa aqui nesse verbo. Ah, Diogo, mas então está separando o sujeito com vírgula. Não, não. Esta vírgula aqui, meus amigos, está fazendo par com essa aqui. E está servindo para quê? Para isolar uma oração subordinada adverbial. Lembra lá que eu falei que se ela está intercalada, ela também deve ser separada com vírgula? Então, considerando seu compromisso com o cidadão. Com os cidadãos, né? Eu pensei que fosse com o cidadão. Mas aqui tem o valor, o empregado das instituições, considerando o seu, já que consideram, né, o seu compromisso como cidadãos, procuram respeitar as leis estabelecidas. Então aqui realmente é ou porque consideram o seu compromisso como cidadãos, é uma ideia de causa, né? Mas é uma oração subordinada adverbial. Pessoal, se vocês não lembrarem classificações na hora da questão de pontuação, Diogo, não lembro classificação, já tinha feito um monte de questão de função sintática, estava cansado, fiz a pontuação por último, não tem problema. Se vocês perceberem, olharam para lá, e viram que tem uma oração no meio de outra oração, pessoal, tem que isolar essa oração aí, não tem jeito, tá? Por mais que vocês às vezes não parece uma oração subordinada adverbial, não tô entendendo muito bem que função que ela tem, a semântica dela, mas ela está intercalada. Então, isola por vírgulas. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Não acabou não. Segue aí comigo. Questão, deixa eu apagar aqui. Vamos para a questão de número 27. O emprego... Diogo, tá de brincadeira. A questão é sobre vírgula? Pessoal, novidade, né? O emprego da vírgula e está de acordo. Mesma coisa. Agora é da Eletrobras 2022, ou seja, saímos de 23, estamos entrando em 22, mas continuamos aí com o mesmo padrão de questões, tá? 27, vamos lá. Letra A. Caso é uma conjunção adverbial condicional, então aqui eu já sei que tem uma oração subordinada adverbial condicional, pessoal. E está antecipada, não é isso? Já sabem, né? Vamos lá. Caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente, vírgula, correto, a oração principal segue depois. A substituição dos lixões por uma forma adequada para tratar o lixo será benéfica. A letra A está certíssima, já começou muito bem, né? De novo, aí uma oração subordinada adverbial anteposta a uma oração principal e eu preciso separar com vírgulas. Beleza? B. Em todo o mundo há uma preocupação, em todo o mundo, pessoal, em todo o mundo, adjunto adverbial. Adjunto adverbial. 4 vocábulos, vírgula. Em todo o mundo há uma preocupação com a maneira de descartar o lixo. Vírgula. Por isso, pessoal, por isso aqui, né, uma locução conjuntiva aí de valor de consequência, né, que equivale a por conseguinte, por isso, logo, então, vírgula antes, tranquilo? Ela pode até, pessoal, vocês podem até encontrar, né? Estou colocando vírgulas exageradas, tá? Mas para vocês prestarem atenção na vírgula. Vamos lá. Vocês podem até encontrar em outras... Só que essa aí que ficou muito exagerado, né? Você vai pensar, o Diogo tá
exagerando aqui, vamos lá. Vocês podem até, já devem ter visto em alguma situação, isso aqui, ó. Por isso, vírgula. Né? Mas isso aí, pessoal, acontece quando ela está deslocada, ela não está no início da frase. Beleza? Aqui não, aqui está no início da frase, vírgula, por isso é sempre preferível corrigir nossos hábitos. Essa está errada. O aterro sanitário apresenta inúmeras vantagens. E aí vai exemplificar, né? Como a redução da poluição. Beleza. Como a redução da poluição, vírgula. Primeiro que teria que isolar, né? Esse advérbio aqui, esse adjunto adverbial de valor comparativo, né? Na verdade é exemplificativo, né? Como a redução é uma exemplificação, você tem que isolar essa exemplificação. E se tem uma vírgula aqui, você isola com essa. E mais, pessoal, o porém vai seguir o mesmo padrão do por isso. Você não vai colocar a vírgula depois do porém, ele está iniciando a frase. Então essa vírgula ali, que está depois do porém, na verdade, nesse caso aqui, ela deveria estar antes. Tá? Ah, Diogo, mas eu já vi porém entre vírgulas. Viu, mas ele estava deslocado da sua posição. Então essa aqui a gente corta. Porém, há desvantagens. E aí, de novo, como o seu alto custo. Ele exemplifica aí mais uma vez. Mas aqui nós já vimos o erro. E essa aqui também está errada. Beleza? Letra D. O lixo eletrônico encontrado. Encontrado onde? Beleza, vamos lá. Em televisores, rádios, geladeiras, celulares, pilhas, compromete a saúde. Pessoal, aqui na verdade são lugares, né, onde o lixo eletrônico é encontrado. E aí você fala assim, ele é encontrado em televisores, rádios, geladeiras, celulares, pilhas. Se você colocar uma vírgula aqui, não vai fazer sentido, né? O lixo eletrônico encontrado, não, até faz, né? Porque aqui eu tô vendo que é o verbo, verdade, o verbo tá aqui. Então, olha só, você precisa colocar realmente essa vírgula aqui. Estava achando ali que já era a quebra do sujeito. Mas olha só, aqui você coloca a vírgula justamente para isolar esses termos aqui, ó, que dão ideia de lugar, né? Aqui eu tenho um adjunto adverbial que tem vários núcleos, ó. Televisores, rádios, geladeiras, celulares, pilhas. Então, essas vírgulas aqui estão marcando a enumeração dos núcleos do adjunto adverbial. E essas aqui na extremidade marcam justamente o isolamento desse adjunto adverbial, tá? Como a gente tem visto. Então, a questão também está errada. Deveria ter uma vírgula lá depois de pilhas. E letra E, para fechar essa questão, o lixo hospitalar decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais acarreta. Cuidado, pessoal. Muita gente pensa assim, mas era muito grande, Diogo, né? Esse trecho aqui, ó, olha o tamanho disso aqui, Diogo, é muito grande, né? Eu vou botar uma vírgula porque é muito grande. Pessoal, não importa. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o verbo que está ligado a esse sujeito. Não pode ter vírgula entre o verbo e o sujeito. O que acarreta muitos problemas de saúde pública? O lixo hospitalar decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais. Então a questão está errada. Tá? Não fiquem presos a essa ideia do tamanho, né? O tamanho do sujeito. Não. Entre sujeito e verbo não tem vírgula. Mesmo que esse sujeito esteja posposto, como a gente já viu em outra situação ali, que o sujeito vinha depois do verbo e também havia uma vírgula ali mal empregada. Beleza? Próxima questão aí, questão de número 28, que fala assim pra gente. Considerando-se o emprego de quê? Da vírgula. A frase que está de acordo. Vamos lá. Eu, que era frágil, sentia-me seguro em sua presença. Vamos primeiro para essa última aqui, pessoal. Isso aqui é um adjunto adverbial. Está no final da frase, na sua posição canônica aí, né? Ela é proibida? Não. É necessária? Não, mas é facultativa. Isso aqui invalida a questão? Não. Mas olha só que interessante. Eu, que era frágil. Para quem lembra, para quem se recorda bastante aí das classificações das orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, vai entender que aqui precisa de uma vírgula. Por quê? Eu vou explicar da forma difícil e depois eu vou tentar dar um bizu aqui que pode facilitar aqueles que não lembram esse assunto. Mas se não lembram, pessoal, eu aconselho que vocês estudem orações subordinadas adjetivas, pronomes relativos, tá bom? Esse aqui retoma eu, né? Então, se eu não puser a vírgula aqui, pessoal,
eu vou entender que é uma restrição. Então, eu que era frágil, sentia-me inseguro. Agora, eu que era forte, não me sentia. Percebe? Que se eu não puser essa vírgula aqui, eu acabo criando um outro eu, tá? Ah, Diogo, ficou difícil, né? Eu não consegui entender. Beleza, então pensa assim, ó. Vamos imaginar, então, que aquela primeira vírgula... Bom, imaginar não, ela não estava aqui, né? E vamos pensar o seguinte, se facilitar dessa maneira. Mas cuidado com bizu, tá, pessoal? Não sou muito fã de bizu em português, não. Vamos lá. Quem se sentia seguro? Ah, eu que era frágil. Ah, isso aqui é como se fosse um sujeito estendido, né? E aí você não pode separar o sujeito do verbo com vírgula, tá? Mas seria interessante vocês perceberem que isso aqui é uma oração, né? Que está intercalado. E aí, se tem vírgula aqui, vai ter que ter vírgula aqui. Beleza, pessoal? No máximo, o que poderia acontecer aqui, Diogo? E se ela fosse mesmo, se ela tivesse um caráter restritivo? Tá, então não teria vírgula aqui e nem essa aqui, tá? Ou não tem nenhuma, ou tem as duas. Beleza? Questão errada. Todos os dias, separado com vírgula, porque se trata de um adjunto adverbial isolado. Beleza, Maria José lia poemas para o seu filho. Letra B, a nossa resposta. C. Seu desejo era sempre estar por perto para me proteger. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos focar aqui primeiro no adjunto adverbial. Isso aqui é um adjunto adverbial, formado só pelo advérbio de tempo. Tem uma vírgula depois dele. A gente já sabe que não pode ter uma vírgula só. Ah, Diogo, mas ele é pequeno. Beleza, se ele é pequeno, é facultativo, né? Se ele tem um vocábulo só, é facultativo você isolar ele ou não. E se eu colocar uma vírgula aqui, eu vou precisar colocar outra aqui. Beleza? Até aí tudo bem, pessoal? Beleza. Então não pode ter uma só. Já começou o primeiro erro. Outra coisa. Aqui está o verbo de ligação. Seu desejo era. Seu desejo é o sujeito. Não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Beleza? Então, questão errada também. D. Maria José era uma mulher terna e, ao mesmo tempo, firme. Ao mesmo tempo, adjunto adverbial. 3 vocábulos, eu não posso separar com uma só, isolo aqui, ó, né? Ao mesmo tempo, Maria José era uma mulher terna e firme ao mesmo tempo. Veja que eu poderia colocar até aqui no final, né? E aí é claro que a vírgula não seria obrigatória, mas a questão está errada. Nem ela, nem o médico, nem eu esperávamos. Quem esperava, pessoal? Nem ela, nem o médico, nem eu. Então isso aqui é o sujeito, com vários núcleos. Essa vírgula marca a enumeração, essa vírgula marca a enumeração, mas essa aqui já falamos sobre um outro caso igualzinho a esse aqui. Essa última vírgula aqui que marca a enumeração de núcleos dentro do sujeito não pode aparecer, porque senão eu vou estar separando o sujeito do seu predicado com vírgula, ou seja, aquele primeiro mandamento que a gente sabe que não pode descumprir. Beleza? Então, letra B é a resposta. Vamos lá para a questão de número 29. Questão número 29. Sesgran Rio, Banco da Amazônia, continuamos aí em 2022. Ela fala assim: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado da língua, de novo, pessoal, né? O emprego adequado da vírgula, novamente vírgula e novamente o emprego adequado. Vamos lá. Letra A. A criação de animais para a produção de alimentos é de grande importância. Pessoal, o que é de grande importância para o sustento de milhares de famílias? A criação de animais para a produção de alimentos. Então, isso aqui é o sujeito. Essa aqui tem que ser papum, ó. Sujeito separado do predicado com vírgula, tá errado. Já passa para a próxima na hora da prova. Não pode errar mais essa aqui, hein? B. A floresta amazônica, apesar de parecer homogênea, já vimos um apesar de nesta aula. Apesar de equivale à conjunção embora, ou seja, é uma oração subordinada adverbial com valor concessivo. Nesse momento aqui não importa a classificação, pessoal. É reduzida de infinitivo, beleza, mas ela é uma oração subordinada adverbial que está intercalada. Ó. A oração principal começa aqui e segue aqui, ó.
A floresta amazônica, que é o sujeito desse verbo aqui. E aí, por isso que tem vírgula, porque essa vírgula aqui faz par com essa para marcar o isolamento, a intercalação da oração subordinada adverbial. Letra B, a resposta. C. A melhor maneira de proteger as povoações situadas nas margens do rio é... Pessoal, de novo, esse é o verbo, esse é o sujeito. A melhor maneira de proteger as povoações situadas nas margens do rio, sujeito. Não pode separar o sujeito do verbo com vírgula, tá? Errada. D. O estado do Amazonas apresenta o quê? Perguntou, verbo transitivo. Não tem preposição, direto. A maior população indígena do Brasil, objeto direto. Eu não posso separar o verbo do seu complemento com vírgula. Beleza? E letra E. O número de estudiosos preocupados com o futuro do planeta aumentou. O que aumentou, pessoal? O número de estudiosos preocupados com o futuro do planeta. Tudo isso aqui é o sujeito e aqui ele está de novo separando o verbo do sujeito, ou seja, o predicado do sujeito com vírgula. Essa aqui foi mais fácil até agora, né? Porque teve várias situações de separação do sujeito do seu predicado com vírgula. Beleza? Vamos para a questão, então, de número 30. Questão número 30 fala assim para a gente, pessoal. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego da vírgula, adivinha? Vírgula está plenamente atendido. Mais uma vez, questão de 22. Vamos lá. O outono que o rio nos oferece tem um ar fino, quase frio. Pessoal, quem tem um ar fino? O outono, né? Então, mais uma vez, olha só. Aqui parece aquele caso lá do eu. É o outono que o rio nos oferece. Na verdade, o sujeito do tem é outono. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou ter uma oração de caráter adjetivo. Essas orações, né, nessa posição aqui em que ela está intercalada, ou ela é isolada por vírgulas, ou seja, uma, duas, ou ela não tem nenhuma, tá? Que no caso aqui ficaria melhor até sem vírgula, né? Porque é o outono que o rio nos oferece com um valor restritivo, mas não importa. Poderia ser uma estratégia do autor, enfim, de usar o valor explicativo, isso não vem ao caso. O que importa é que ou usa as duas ou não usa nenhuma, tá? E aí o outono tem um ar fino. E esse quase frio, pessoal, é a adjunta adverbial. Essa vírgula está errada? Não, é aquela vírgula facultativa. Final de frase, tá? Mas o probleminha foi aqui. B. Uma senhora de cabelos muito brancos ficava... Quem ficava sentada, pessoal? Uma senhora de cabelos muito brancos. Isso aqui é o sujeito. Ela ficava sentada. Então, aqui já está errado, né? Não pode separar o sujeito do verbo ou do seu predicado, né? Com vírgula. E essa aqui, Diogo? Essa aqui, pessoal, de novo é adjunto adverbial no final de frase, né? Essa vírgula não é proibida, também não é obrigatória, é facultativa, então poderia estar aqui numa boa, tá? C. Ele se incomodou com as grades do rio. Quem se incomoda com algo ou com alguém, logo ele é verbo transitivo, e se incomodou com, pede preposição, é transitivo indireto. Esse é o objeto indireto. Não posso separar o verbo do seu complemento com vírgula. D. Todos os dias que passo pelo aterro, vírgula, vejo as árvores cada vez mais crescidas. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial, né? Na verdade, até ligado aí com uma outra oração, mas tudo bem. Ele precisa estar isolado, mas assim, quem vê, pessoal, vê algo. Verbo transitivo direto. As árvores, objeto direto. Não posso separar o verbo do seu objeto com vírgula. Beleza? E letra E, que vai ser a resposta. Olha o que eu tinha falado aqui, ó. Vírgula, vírgula. O porteiro, o porteiro que prende passarinhos em gaiolas, não vê que o outono fica mais lindo quando estamos livres. Isso aí.
Ou você usa as duas, ou você não usa nenhuma quando eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Olha aqui o pronome relativo, o porteiro que, o porteiro o qual. Tá? Por isso que está certinha. Usou duas vírgulas, isolou, está certinha, tem caráter explicativo, eu vou precisar usar duas, por isso a questão está certa. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui para mim. Corrigimos 10 questões de pontuação da Banca Sesgran Rio. Vocês estão vendo que elas tendem a se repetir bastante, tá? Espero que não tenha ficado difícil para vocês aí até agora, tá? Mas não acabou não. Estamos na metade só, pessoal. A gente vai agora corrigir as últimas 10 questões. E claro, agora a tendência é que fique mais dinâmico, porque a gente já viu bastante coisa. Mas vamos lá para a questão de número 31. Não vai embora não, fica comigo. Vamos lá para a tela. Ela diz assim... Então daqui, aí, questão número 31 fala assim, pessoal. As vírgulas... Diogo, tá de brincadeira. Agora o concurso é de 2021 da Caixa. E a questão é sobre vírgulas. E vírgulas que estão plenamente empregadas de acordo. Vamos lá. Letra A. Há algumas décadas... adjunto adverbial. Legal, isoladinho aí, ó. Beleza. Há algumas décadas... Se alguém falasse em que, né, pessoal? Olha o verbo transitivo indireto aqui e esse é o complemento. Como é que eu vou separar o verbo do seu complemento com vírgula? Se alguém falasse em educação financeira, causaria. Beleza, essa vírgula aqui com essa, fazendo par, tranquilo, né? Porque eles estariam isolando a oração subordinada adverbial condicional. Se alguém falasse educação financeira. Mas como ele separou o verbo do seu complemento, a questão está errada. B. Relacionar-se bem com o dinheiro, de acordo com os especialistas. De acordo com os especialistas, pessoal, é um adjunto adverbial com valor de conformidade. Ou seja, conforme os especialistas orientam, né? E adjunto adverbial não pode estar isolado com uma vírgula só. Com uma vírgula só, nem isolado ele está, né? Não faz sentido. Então eu preciso, já estamos aí carecas de saber que eu preciso colocar outra vírgula aqui, né? É uma forma de levar uma vida mais saudável, sem percalços. É maravilha. Questão errada, né? Deveria ter uma vírgula aqui. C. É preciso criar uma cultura de discutir. Discutir onde, pessoal? Na família, na escola, com os amigos. Então, tudo isso aqui é um adjunto adverbial ligado ao verbo discutir. Estão isolados, ó, uma vírgula aqui, outra vírgula aqui para isolar, e essa são utilizadas para enumerar esses núcleos dentro do adjunto adverbial. Por isso que a letra C é, sem dúvida, a resposta. Vamos lá para a letra D ver o que está errado. A educação financeira, apesar de novo, pessoal, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, e nós já vimos que apesar de é aquela locução prepositiva que equivale à conjunção embora, e você já sabe, porque já é a terceira vez que aparece nesta aula, que aqui eu teria uma oração subordinada adverbial concessiva. E oração subordinada adverbial intercalada, ela precisa estar entre vírgulas, como nós já vimos. Então, aqui já está errado, né? Vamos lá. A educação financeira, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, pode auxiliar com um controle. Pode auxiliar como, né? Auxiliar com um controle maior de seu gasto. Pessoal, aqui também não pode ter vírgula, né? Ela pode auxiliar com um controle maior de seu gasto, ou seja, um controle de seu gasto. Eu não posso separar esse complemento aqui, né? Esse sintagma que está... Opa, eu risquei, mas é para sublinhar. Esse sintagma que está ligado ao substantivo controle, né? Na verdade, controle de seu gasto. É um complemento nominal do controle. Então, eu também não posso separar, pessoal, o nome, substantivo, adjetivo e advérbio, do seu complemento nominal com vírgula. Não pode, né? Não faz sentido. E letra E,
não gastar em demasia, não acumular dívidas, não refletir sobre seus ganhos e gastos, poupar, são estratégias. Vamos lá. O que são estratégias para gerir melhor suas finanças? Aí vem o sujeito formado por verbos. Olha só que legal. Não gastar em demasia, vírgula, beleza? Não acumular dívidas, outro núcleo, outra oração que forma o sujeito, né? Uma oração que forma o sujeito do verbo ser, né? Esse aqui é o verbo principal. Esse aqui é um sujeito, uma oração, né, em forma de sujeito. Uma oração que vai funcionar como esse sujeito do verbo são, ali da forma verbal são. A outra oração, não acumular dívidas. A outra oração, refletir sobre seus ganhos e gastos. E poupar seria a outra. Pessoal, então aqui, ó, verbo, 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 verbo. Né? São 4 orações que funcionam como sujeitos desse verbo aqui. Agora, pensa comigo. Você vai refletir sobre o que, né? Dentro dessa oração aqui, você reflete sobre alguma coisa. E você reflete, ó, sobre seus ganhos e gastos. Sobre ganhos e gastos. Você não vai separar com vírgula, pessoal. Justamente, 2 núcleos aí do seu objeto indireto, inclusive que já estão ligados pela conjunção aditiva. Não faz sentido. Tá? Então, o problema foi justamente ali dentro. Por isso que a resposta é a letra C. Vamos então para a questão de número 32. Vamos ver se aparece alguma coisa diferente, né, que não seja a vírgula. Vamos lá. Questão de número 32 do Banco do Brasil, 2021. Opa, Diogo, sinal de 2 pontos aí mudou. Pois é. Foi preciso a gente chegar na 12ª questão da aula para cair uma questão aí de 2 pontos. Então ele pergunta assim, o período em que o sinal de 2 pontos é empregado para introduzir uma enumeração. Então ele quer uma enumeração, pessoal. Fui ao mercado, comprei batata, cenoura, feijão, arroz. Estou enumerando, tá? No trecho que segue demanda garantida. Como no trecho que segue demanda garantida, aqui eu não botei o trecho, pessoal, porque basta a gente analisar cada item mesmo, tá? E perceber em qual deles tem uma enumeração. Vamos lá. A remuneração faz parte do conjunto de ganhos de um prestador de serviço. Ou seja, todos os ganhos auferidos pela pessoa compõem sua remuneração. Pessoal, aqui é uma mera explicação, né? Aqui ele quer uma enumeração. Aqui é uma explicação. Aqui eu tenho uma explicação. B. As horas extras, o vale transporte e o plano de saúde podem fazer parte da remuneração. Aí ele vai dizer, muitos trabalhadores escolhem seus empregos com base nessas vantagens. Aqui eu tenho uma exposição, né, pessoal? Eu vou só expor aí. Ou seja, as horas extras, vale transporte, podem fazer parte da remuneração. Aí eu vou fazer aqui uma exposição depois dos 2 pontos. Letra C diz assim, o gerente informou aos candidatos como seria a remuneração pelos serviços. Aí ele vai citar, pessoal. O valor mensal vai depender de diversos itens. Isso aqui é uma citação. D. Muitos itens já fizeram papel de dinheiro. Quais itens? O sal, usado até hoje por tribos da Etiópia, a cachaça, utilizado no Brasil colonial, e o bacalhau, antes usado na Escandinávia. Beleza, Diogo, aqui ele está enumerando, exatamente, letra D. E letra E, o tabaco também já foi usado como moeda de troca. E aí ele vai expor novamente, né? Lá no século XVIII, o estado americano da Virgínia, aqui também é outra exposição. Enumeração está na letra D. Vamos lá, seguindo. Segura firme aí, pessoal. Tá quase acabando. Espero que vocês não estejam aí passando por uma situação de penúria, né? Não acaba a aula do Diogo, pelo amor de Deus. Não, espero que esteja sendo proveitosa e que vocês estejam conseguindo fazer uma boa revisão. Vamos lá. 33, 2021. Vamos lá. Será que vai mudar também de novo? Emprego adequado da vírgula. Voltou a vírgula, né? Como diria o Chaves lá, volto com arrependido. E é isso aí, volta a vírgula. Está plenamente entendido em o ensino remoto, com a pandemia de Covid-19, adjunto, adverbial,
não pode estar com uma vírgula só, tem que estar outra aqui também. O ensino remoto passou a fazer parte do processo de escolarização. Errado. Tem que isolar o adjunto adverbial. B. A melhor fase do ensino online tem sido vivida atualmente, embora permaneça a dúvida se é possível ensinar as crianças de forma remota. Pessoal, aqui eu tenho a oração subordinada adverbial, ou embora aqui concessiva. Poderia botar uma vírgula aqui? Poderia, mas é desnecessária, porque a oração principal está vindo antes e a subordinada adverbial depois. Mas, o que aconteceu? Ele colocou uma vírgula aqui, pessoal, e atualmente é um advérbio que funciona como adjunto adverbial. Diogo, mas é uma palavra só, Diogo, beleza. Mas se ele colocou uma vírgula aqui, coloca outra e isola, né? Ou você usa as duas de novo, ou não usa nenhuma. Questão errada. C. Como o país não tinha experiências significativas no ensino remoto, em outras palavras, já que o país não tinha experiência significativa no ensino remoto, oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial, pessoal, anteposta à oração principal, vírgula, obrigatória, letra C. Está ficando fácil, né? D. A qualidade do ensino remoto era questionada no passado. De novo, pessoal, no passado é adjunto adverbial. Ou você isola de verdade, tem dois vocábulos só, vírgulas facultativas. Ou você isola ou não põe nenhuma. Porém, o aprendizado conta com tecnologias que garantem ótimos resultados. Beleza. Letra E. Um grande número de pesquisadores tem procurado avaliar o quê? Tem procurado avaliar o quê? Quais são as vantagens? Você vai separar, a essa altura do campeonato, o verbo do seu complemento com vírgula? Não, não vai não. Questão errada. Então, ficamos com a letra C de casa, ou para quem prefere, C de Charlie, né? Vamos lá. Pessoal, questão de número 34. A questão 34 é uma questão de 2021, Banco da Amazônia. Adivinha sobre o que é, pessoal? A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas, de acordo com a norma padrão, é: a menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade da eternidade. Pessoal, primeira coisa, a menina que descobriu o chicle também experimentou, ou seja, essa vírgula aqui está isolando o sujeito do verbo. E quem experimenta, nesse caso, experimenta algo, experimentou a possibilidade e também não poderia ter vírgula entre o verbo e o complemento. Beleza? De novo aqui, pessoal, teria uma oração, né? De caráter adjetivo, a menina que, a menina qual. Lembrando também que ou eu coloco, nesses casos em que eu tenho oração de caráter adjetivo, ou eu coloco duas vírgulas, ou seja, essa fazendo par com essa, ou não coloco nenhuma, tá? Estou sendo repetitivo, mas é para isso que eu estou aqui, né? E é assim que a gente aprende. Vamos lá. B. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes e fadas. Quem é considerado maravilhoso, pessoal? Aquelas histórias de príncipes e fadas. Esse aqui é o sujeito. Está posposto, ou seja, está vindo depois, mas não tem importância. Não pode separar o sujeito do verbo com vírgula. Tá? E aqui, ó, aquelas histórias de príncipes e fadas que vivem eternamente. Na verdade, essa aqui ficaria até melhor se fosse restritiva, né? Mas, dependendo da nuance aí do autor, se tiver caráter explicativo, ela pode estar aí, tá? Então a gente nem mexe com essa aqui, mas essa aqui está errada. Não pode separar o sujeito do predicado, o sujeito do verbo com vírgula. C. Aproveitou a textura. Não, pessoal. Aproveitou, quem aproveita, aproveita algo. Então, a textura, o sabor, docinho do chicle. Aqui são dois objetos diretos aqui, né? Do verbo aproveitar. Isso aqui está errado. Vírgula, e ainda comparou, aproveitou a textura, o sabor docinho do leite, do chicle, e ainda comparou com o mundo impossível, né? Essa aqui também não seria legal também não, né, pessoal? Aproveitou a textura, o sabor docinho do chicle e ainda comparou
com o mundo impossível da eternidade. Também eu tiraria aqui essa vírgula, mas essa primeira aqui, separando o verbo do seu complemento, está errado. D. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, oração subordinada adverbial temporal. Diogo, tá ficando fácil. Ela está intercalada, então ela precisa estar entre vírgulas. E a oração principal está aqui, ó. Muitas crianças passam a fantasiar. Ela segue aqui, a principal. Letra D é a resposta. Letra E. Quando as crianças sonham em serem príncipes, sonham em ou sonham com, né? Aqui, pessoal, isso aqui é complemento do verbo sonhar. Não pode fazer isso, não. Então, sonham em serem príncipes, princesas e fadas. Mesma coisa, ó. Sonham em quê? Em serem príncipes, vírgula, princesas e fadas. Elas fantasiam sobre viverem felizes. Beleza. Aqui essa vírgula tá beleza, porque aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal também, né? Quando, beleza. Essa aqui tá legal, tá? Essa aqui. Mas essa aqui não pode. Lembra que a gente falou? Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Não, essa aqui tá... perdão. Eu achei que já era o sujeito também. Essa aqui tá separando. Vamos lá, mais uma vez. Deixa eu só apagar essa aqui para vocês entenderem o que eu fiz. É que eu olhei ali e já achei que era que eu estava trabalhando com o sujeito nesse caso. Não é o caso. Aqui, na verdade, vamos lá, só para ficar claro onde está o problema. Vamos começar ao contrário aqui agora a análise. Quando as crianças sonham serem príncipes, princesas e fadas, vírgula, elas fantasiam. Beleza, essa vírgula tá legal, porque aqui eu tenho oração subordinada adverbial temporal e aqui eu tenho oração principal. Beleza, até aqui tudo bem, né? Mas quem sonha, e aí sonha em quê? Sonha em ser príncipe, princesa e fada. Essa vírgula também tá legal, porque tá marcando aí a enumeração dos núcleos desse complemento do verbo sonhar, porque quem sonha, sonha em alguma coisa nesse sentido. E aqui tem os complementos do verbo sonhar, pessoal. Aí não pode separar o verbo do seu complemento com vírgula. Beleza? Então é isso aí. Agora espero ter ficado mais claro para vocês não se embolarem aí na hora de fazer a revisão, não se perderem. Então, pessoal, questão de número 35, vamos lá, continua comigo aí, tá quase acabando, mas estou falando isso para quem está aí desesperado para a aula acabar. Para quem está curtindo, segue firme que daqui a pouco a gente chega no final, eu espero que seja muito bom para vocês. A frase em que a vírgula está empregada adequadamente, olha só, pessoal, questão de 19, ele está perguntando sobre vírgula, mesma coisa de sempre. Vamos lá, letra A, essa aqui mais direto, ó. O que é a janela que descortina o mundo, pessoal? A tela do computador. A tela do computador é o meu sujeito. Não vou separar o sujeito do verbo com vírgula. Errado. B. O investimento deve ser feito na área que pode salvar vidas. Pessoal, na área que, a área a qual pode salvar vidas. Não pode ter vírgula aqui, né? Entre o pronome relativo e o verbo que está iniciando a oração da qual ele mesmo faz parte, né? Errado. A vaga é para programador, que tem salário acima da média, ou seja, essa vaga é aquela que tem salário acima da média. Então aqui tá beleza. Tranquilo? D. Concluíram, quem conclui, conclui algo, pessoal. Então, de novo, a conjunção integrante está aqui, ó, concluíram isso. Em outras palavras, quem conclui, conclui algo. Está separando o verbo do seu complemento com vírgula. Não faça isso. Errado. É muito importante que... Aqui é aquele caso do sujeito oracional. O que é muito importante? De novo, isso. Olha aqui a conjunção integrante. Então, isso é muito importante. Essa que seria a ideia. Então, eu vou separar. Esse aqui é o sujeito. É o sujeito desse verbo aqui, né? Aqui está o sujeito, aqui está o predicado. Não posso separar o sujeito do predicado com vírgula. Questão errada, mesmo que ele esteja posposto, mesmo que ele seja oracional. É questão errada. E nós passamos para a próxima. Vamos lá. A resposta foi letra C.
Vamos para a questão de número 36. Vamos lá. Considere a seguinte passagem do texto 2. Diolino bolou então o sistema de atendimento direto aos veículos. Caso fosse, aí é uma questão de reescritura com vírgula. Interessante isso aqui também. Caso fosse necessário reescrevê-lo empregando alguma vírgula e mantendo o sentido original. Agora ele quer reescrever e empregar vírgula. O resultado, de acordo com as normas de pontuação, né? Faltou ali um D, mas tudo bem. Seria, vamos lá. Diolino bolou então, pessoal, quem bolou? Diolino. Diolino é o sujeito. Não vai separar o sujeito com vírgula, por favor, essa altura do campeonato, né? O sujeito do verbo com vírgula. Bolou, aí teria que ser, ó, então, porque esse então aqui tem um caráter de conclusão, né? E ele precisa estar entre vírgulas, porque ele está deslocado do início da frase. O sistema de atendimento direto, atendimento aos veículos, né? Então eu não posso separar, lembra, o nome do seu complemento com vírgula. Então vamos lá. Diolino bolou, então, já vimos aqui, né? O sistema de atendimento também. O de atendimento está ligado a sistema, pessoal. De atendimento é adjunto adnominal do núcleo sistema. Não pode separar também o núcleo do seu adjunto adnominal. Diolino bolou, então, então, o sistema, de novo, sistema de atendimento, já vimos que está errado. D. Diolino bolou, então, beleza. O sistema de atendimento direto aos veículos, maravilha. Aqui está beleza. Tá? E Diolino bolou, então, aqui estaria o problema. Letra D é a resposta. Né? Essa aqui bem tranquila, bem de boa. Vamos lá, questão de número 37. Estamos quase acabando. Essa aqui é um pouquinho maior. Ó. Opa, até subiu aqui, né? Aí, ó. Considere a seguinte passagem do texto 1, que diz assim, dentro do amplo território portuário. Olha só, pessoal. Dentro do amplo território portuário, um adjunto adverbial, né, que está isolado aqui. Os planejadores urbanos que idealizaram algo, né, VTD, o plano do Porto do Rio, o objeto direto do idealizaram, haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos arredores da Praça Mauá, situado na convergência do bairro da Saúde com a Avenida Rio Branco. A reescritura que mantém os aspectos informacionais do trecho respeita as normas de emprego dos sinais de pontuação é a seguinte. Letra A. Os planejadores urbanos, vírgula, que idealizaram dentro do amplo território. Pessoal, pensa comigo aqui, ó. Na frase original, ele tem esse pronome relativo aqui que inicia a oração subordinada adjetiva, ele tem caráter restritivo, ó. Não tem vírgula. Então, são só aqueles planejadores urbanos que idealizaram o plano do Porto. Os outros não. Aqui eu transformei ela em explicativa. Já está errado. Idealizaram, vírgula, ó, adjunto adverbial, dentro do amplo território portuário, vírgula, adjunto adverbial, né, teria que estar isolado entre vírgulas. O plano Porto do Rio, idealizaram o plano Porto do Rio, haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais da Praça Mauá. Beleza, o resto segue de boa. Vamos lá. B. Dentro do amplo território portuário, vírgula, beleza. Os planejadores urbanos que, é isso aí, restritiva, idealizaram o plano Porto do Rio, haviam concentrado. Não, pessoal. Os planejadores urbanos que idealizaram o Porto do Rio haviam concentrado. Quem havia concentrado investimento? Os planejadores urbanos, né? Que, aí, claro, essa aqui, de novo, é uma oração de caráter adjetivo. Lembra que se eu empreguei uma vírgula aqui, eu tenho que empregar outra aqui, para isolar ela. E aí o sujeito do verbo haver seria os planejadores urbanos. Os planejadores urbanos haviam concentrado. Tá? Então, já vimos que está errado também. Investimentos simbólicos materiais na redor da Praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde. É isso aí. Vamos lá. Segue. Letra C. Os planejadores urbanos que idealizaram, certinho aqui, né? Beleza. Que idealizaram dentro do amplo território portuário. Maravilha. Vírgula com vírgula. O plano Porto do Rio haviam concentrado investimentos. Não, pessoal. Eles concentraram o quê?
haviam concentrado o quê? Investimentos simbólicos. Vou separar o verbo, né, a locução verbal do seu complemento com vírgula? Não. Ou seja, é uma questão grande e diferente, mas com basicamente a mesma estrutura das demais. D. Os planejadores urbanos que idealizaram, beleza restritiva, dentro do amplo território portuário, beleza isolado, adjunto adverbial, o plano Porto do Rio, haviam concentrado investimentos, isso aí sem vírgula, simbólicos e materiais, nos arredores da Praça Mauá, isso aí, e aí aqui, né, que está situado na convergência do bairro da Saúde com a Avenida Rio Branco, letra D. É isso aí. A E só pode estar errada, vamos ver onde, né? Dentro do amplo, vírgula, território portuário. Não, né, pessoal? É dentro do amplo território portuário, porque território, pessoal, dentro desse adjunto adverbial, se eu pegar o sintagma amplo território portuário, território é o núcleo. Então, tanto amplo quanto portuário são qualificadores desse núcleo. Não posso separar, lembra? Não posso separar qualificadores, no caso são adjuntas nominais aqui, não posso separar esses adjuntas nominais do seu núcleo. Os planejadores urbanos que idealizaram o Plano Porto do Rio haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos arredores da Praça Mauá. Aqui tem que levar vírgula, né? Que está situado na convergência. Porque se eu não puser vírgula, pessoal, me dá a ideia de restrição. E aí eu passo a entender que existe uma Praça Mauá situada na convergência do bairro da Saúde com a Avenida Rio Branco e que existe no mínimo outra Praça Mauá, tá? Então letra D é a resposta. Estamos aqui na reta final, questão de número 38, vamos lá. Questão 2018, tá? Considere-se o emprego da primeira vírgula do texto 1 no trecho transcrito abaixo. Naquele momento é adjunto adverbial. Quem o visse de perto perceberia o suor escorrendo frio para o seu rosto. A vírgula é empregada pelo mesmo motivo. Então aqui, pessoal, a gente pode pensar que a banca quer, a princípio, a vírgula que está empregada para isolar um adjunto adverbial de tempo, como é o caso aqui, ou somente um adjunto adverbial. Tá, vamos lá. A falta não foi dentro da área, mas o juiz deu pênalti. Aqui, pessoal, é uma vírgula que está empregada para separar a oração coordenada assindética da oração coordenada adversativa. Beleza? Então, a vírgula está certa, mas não é o caso ali de cima. O atacante passou pelo zagueiro, passou pelo goleiro e fez o gol. Orações coordenadas justapostas aí, marcadas, separadas por vírgula, com sua independência. Beleza. Lúcio atrasa a bola para o goleiro. Isso aqui é um vocativo. Essa vírgula foi empregada para isolar o vocativo. O juiz verificou as balizas. Verificou o que? VTD. Objeto direto, as balizas, a bola, as marcações. São vírgulas aqui empregadas para marcar a enumeração de itens dentro de núcleos, né? Dentro de uma mesma função sintática. Então, na letra E, no campo de jogo, adjunto adverbial. Apesar de ser de lugar, não tem problema, porque é a mesma função. A vírgula foi empregada para marcar o isolamento do adjunto adverbial que está deslocado da sua posição original. Beleza? Questão de número 39, pessoal, que é a nossa penúltima questão. Essa questão diz assim para a gente. Questão também de 2018. A vírgula está empregada corretamente em... Vamos lá. A divulgação... E aí volta aquele padrão, né? Lá do início. A divulgação de histórias falsas pode ter consequências reais desastrosas. Quais são essas consequências? Prejuízos financeiros... Perdão. É porque eu já li dando a correção, né? Prejuízos financeiros e constrangimentos. Nada a ver, né, pessoal? Na verdade, financeiros não é núcleo. Essa vírgula não pode separar prejuízos, que sim, é um substantivo, núcleo, e financeiros, que é um qualificador desse substantivo, é um adjetivo que qualifica. Então, essa vírgula não pode estar aqui, ó. Prejuízos financeiros e constrangimentos, tá? Errado. B. Pessoal, aqui não dá, né? Quem criou um abismo ao separar quem está conectado de quem não faz parte do mundo digital? As novas tecnologias. As novas tecnologias é sujeito. Não pode separar o sujeito
do verbo, ou seja, do predicado, com vírgula. As pessoas tendem a aceitar apenas as declarações que confirmam aquilo que corresponde às. O que corresponde a alguma coisa, né, pessoal? Que corresponde às. Não posso separar o verbo, né, do seu complemento com vírgula. Questão errada. Os jornalistas devem verificar as fontes citadas, vírgula, cruzar dados e checar se as informações refletem a realidade. Beleza, aqui tranquilo, ó, porque eles devem verificar o quê? Verificar o quê? As fontes citadas, e aí marcou a enumeração, cruzar dados e fecha com a conjunção aditiva e, né? Beleza, letra D é a resposta. E o último item, os consumidores de notícias não agem como cientistas porque não estão preocupados em conferir. Conferir o quê, pessoal? Pontos de vista alternativos. Não posso separar o verbo do seu complemento com vírgula. E aí a gente chega para a nossa questão, nossa última questão dessa aula, que é a questão de número 40. Então a questão número 40, para coroar aí, é uma questão de 2 pontos, né? Não é uma questão de vírgula. Então, 2018, o sinal de 2 pontos está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em: a diferença entre notícias falsas e verdadeiras é maior no campo da política. É menor nas publicações relacionadas a catástrofes naturais. Pessoal, 2 pontos aqui, né, não estariam bem empregados, porque aqui, na verdade, seria melhor você colocar uma vírgula, né? Porque eu estou separando 2 orações coordenadas. A diferença entre notícias falsas e verdadeiras é maior no campo da política, é menor nas publicações. Então, estou separando 2 orações coordenadas. Quem faz esse papel é a vírgula. Errado. B. A explicação para a difusão de notícias falsas é que os usuários compartilham informações com as quais concordam, vírgula, pois não verificam as fontes antes. Aqui eu estou entrando com uma conjunção explicativa, né? Uma conjunção coordenativa explicativa e não cabe 2 pontos ali, né? Teria que ser vírgula. C. As informações enganosas são mais difundidas do que as verdadeiras, de acordo com um estudo recente feito por um instituto de pesquisa. Pessoal, isso aqui é uma adjunta adverbial. A adjunta adverbial, na sua posição original, no fim da frase, né? Poderia até colocar vírgula se eu quisesse, vírgula facultativa, mas 2 pontos não cabe aqui não, tá? D. As notícias falsas podem ser desmascaradas com o uso do bom senso, vírgula, mas esperar isso de todo mundo é quase impossível. Aqui tem que ser vírgula, pessoal, para marcar a separação da oração coordenada adversativa, aqui, ó, sempre com vírgula. Só pode ser a letra E, que diz assim para a gente: as revistas especializadas dão alguns conselhos. Quais são esses conselhos, né? Não entre em sites desconhecidos e não compartilhe com não compartilhe notícias sem fonte confiável, né? Então aqui, na verdade, ele está expondo, né, quais são os conselhos que essas notícias dão, e aqui tá beleza, né? É uma exposição aí desses conselhos, isso aí tá certo. E é a questão, é a resposta da letra E. E aqui, pessoal, essas aqui então são as minhas redes sociais, né, que eu deixo aqui para vocês. Meu WhatsApp aí, caso queiram tirar alguma dúvida, meu e-mail está aí também à disposição. E esse é o meu Instagram, se não me seguem ainda, peço que sigam lá, também posto algumas coisas bem interessantes. E é isso, né? Eu espero que esse nosso grande percurso aí de quase 2 horas de correção de questões da Banca Sesgran Rio, para você que vai fazer o concurso Público Nacional Unificado, que tenha sido bem importante para vocês, que tenha sido uma aula proveitosa, leve, objetiva, tranquila e com muita informação que vocês podem utilizar para garantir os pontos que vocês precisam para serem aprovados aí no próximo concurso Público Nacional Unificado.
É um prazer estar aqui sempre com vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se tiverem críticas também, sempre aberto a essas críticas, podem deixar aí nos comentários. Sugestões, sempre aberto a todas elas. Ou sugestões, inclusive, de aulas também. Diogo, faz uma aula sobre isso, sobre aquilo outro. Faremos aí numa boa assim que tivermos tempo. E teremos aí sequência também dessas aulas de correção de questões para o CNU. Vamos fazer crase, vamos fazer regência, concordância. Então virão mais aulas aí com correções de questões da banca Sesgran Rio. Por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um abraço, tudo de bom e fiquem com Deus. Tchau, tchau.